Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical neste domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, e ela tem como título O Perigo da Autoconfiança. Na lição de hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus em nossas vidas, e entender também que devemos viver no cristianismo na sua íntegra, observando toda a sua essência. Não basta nós conhecermos a palavra de Deus, não basta a gente cumprir parte daquilo que a Bíblia nos orienta, cumprir somente aquilo que nos é conveniente. Jesus, certa vez, ele fala aos fariseus, ele diz assim, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23, ele diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado o preceito mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Como nós já vimos em lições anteriores, Deus ele requer de nós uma fidelidade exclusiva. E isso só é possível se vivermos segundo as orientações da sua palavra. Então, nós nos tornaremos um exemplo vivo de transformação que ocorre na vida do ser humano que tem um encontro pessoal com Deus. O apóstolo Paulo ele faz algumas exortações a Tito, como é importante nós vivemos dentro das orientações da palavra de Deus. Pois, como cristão, nós nos tornamos uma referência para aquelas pessoas que convivem conosco, que vivem ao nosso redor. E com toda certeza isso vai acabar influenciando essas vidas. As nossas ações, as nossas palavras, vai acabar influenciando a vida dessas pessoas que nos cercam, com as palavras coerentes de uma sã doutrina, dando exemplo de dignidade, de sensatez, de fé, amor. Paulo ele usa exemplos do homem e da mulher mais velhos, para que já adquiriu uma experiência, que já tem uma convivência, e para que ele seja um exemplo na vida daqueles mais novos, dos jovens. Nós podemos ver isso lá contido no livro de Tito, Tito capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança, semelhantemente às mulheres mais velhas a serem reverentes à sua maneira de viver e não a serem caluniosas nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Então, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e serenidade. O Evangelho ele deve produzir uma mudança significativa em nossas vidas. Não dá para fingirmos uma transformação espiritual o tempo todo. Não podemos escandalizar o Evangelho com as nossas ações. As Escrituras Sagradas, ela está baseada na sã doutrina. E nessa Escritura, nessa palavra de Deus, nós devemos crer e devemos confiar. Não podemos jamais nos tornarmos um exemplo verdadeiro de cristianismo enquanto a base da nossa vida espiritual estiver baseada em nossas próprias convicções, onde a única finalidade é satisfazer os nossos próprios prazeres, as nossas próprias vontades. A autoconfiança do homem em si mesmo pode levá-lo a um distanciamento muito grande da presença de Deus, longe da sua vontade. Com essa introdução, com essa pequena introdução, nós vamos entrar dentro do contexto da lição de Tiago, capítulo 4, onde Tiago ele procura orientar aqueles cristãos daquele período a deixarem o exagero da autoconfiança, onde eles passam a acreditar somente na sua própria capacidade, nos seus próprios recursos, tornando o homem muito presunçoso, muito arrogante. Tiago ele faz alusão a essa autoconfiança exagerada, que torna o homem
muito arrogante, e a arrogância acaba levando, endurecendo o coração do homem na presença de Deus. Ele acaba não se submetendo à vontade de Deus. Nosso texto base da nossa lição está contido lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. Ele diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago ele não está falando que nós não podemos ser organizados, né, que devemos planejar os nossos sonhos, né, colocar metas e objetivos em todas as áreas da nossa vida. Pelo contrário, isso é muito saudável e isso é prudente, né, nós colocarmos objetivos em nossas vidas, nos organizarmos. Né. O grande erro que Tiago está apontando é deixarmos Deus fora dos nossos planos, fora dos nossos sonhos. Tiago, mais uma vez, ele critica o homem por ignorar a soberania de Deus, por causa do orgulho que ele deposita em si mesmo e da autoconfiança em seus próprios recursos. Tiago ele diz, né, ao homem, né, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos ali e negociaremos e ganharemos dinheiro. Né? Isso fica muito claro que aqueles irmãos estavam preocupados com os seus próprios objetivos e os seus próprios interesses, sem se preocupar com a sua vida espiritual. A prosperidade material ela pode ser considerada uma bênção na vida do ser humano, através, é claro, de uma vida de trabalho honesto, justo, né, e dedicado. Mas a verdadeira prosperidade, né, ela só existe quando Deus está presente na vida do homem. Porque senão nós corremos o risco, né, de viver uma vida gananciosa, uma vida desonesta, né, e principalmente, né, uma vida longe da presença de Deus. Em Lucas capítulo 16, nós vemos uma referência de como os bens materiais ele pode ser considerado uma bênção ou uma maldição em nossas vidas. Lucas capítulo 16, do versículo 9 até o versículo 13, ele diz assim: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se vocês não forem dignos de confiança em relação aos que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois um odiará a um e amará ao outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quando o amor ao dinheiro se torna um desejo incontrolável na vida do homem, trazendo um sentimento de querer mais, né, querer sempre mais, né, esse desejo de ter cada vez mais dinheiro tira a sensibilidade de nós sentirmos o sofrimento do próximo e não estarmos sensíveis à necessidade daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nesse momento que o dinheiro, né, os bens materiais, ele deixa de ser uma bênção, né, e passa a ser uma maldição. É por esse motivo que Jesus disse, nenhum servo pode servir a dois senhores, a um ele deve odiar e a outro ele vai amar, a um ele vai se dedicar e a outro ele vai desprezar. Né? Ninguém pode servir a dois senhores, né, a Deus ou ao dinheiro. Né? Já no versículo 14 de Tiago capítulo 4, Tiago ele traz a consciência daqueles cristãos que a nossa vida aqui na Terra ela tem uma brevidade, é um período muito curto que nós vivemos aqui na face da Terra. E essa palavra não é exclusiva apenas do livro de Tiago. Nós vemos referência a essa menção, a essa passagem, né, em vários livros, né, em Salmos,
de Davi, 1 Pedro, Moisés, né? Nós vemos a referência a essa brevidade da nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Diante dessa brevidade da nossa vida, né, Tiago nos orienta que nós não devemos perder tempo, né, com coisas que não nos edificam, que não nos acrescentam nada. Não podemos viver uma vida ansiosa, né, com o futuro, de uma tal forma que o nosso presente, né, se torne um tormento, cheio de cobranças, cheio de preocupações, né. Jesus ele disse uma coisa muito interessante lá em Lucas capítulo 12, do versículo 25 ao versículo 26. Ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam com o restante? Quando falamos em viver submisso à vontade de Deus, é viver confiando que Deus proverá, mesmo em momentos mais difíceis da nossa vida, mesmo quando tudo parece ser perdido, né? Mesmo ao olhar, né, do homem, do olhar do ser humano, a forma racional que nós pensamos, achamos que não tem mais recurso, que não temos mais solução. É nesse momento que devemos confiar. É nesse momento que o salmista, né, ele expressa toda a confiança que devemos ter em Deus, né? Salmos capítulo 27, do versículo 1 a 3, né? O salmista ele expressa muito bem essa confiança que nós devemos ter quando tudo parece perdido ao nosso olhar, quando tudo parece perdido aos olhos do homem, né? Salmos 27, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. O salmista ele expressa muito bem essa questão da confiança em Deus. Não a autoconfiança que o homem tem, né, diante dos seus problemas. Ele pode contar com seus próprios recursos, que os seus bens materiais, o seu dinheiro, a sua influência política, a sua influência no meio que ele vive, né? Mas quando todos esses recursos são esgotados diante dos problemas que sobrevêm à sua vida, ele pode confiar em Deus. É essa confiança, né, uma confiança incondicional, que Deus ele vai ser um Deus provedor em sua vida. É essa confiança que Tiago está destacando aqueles cristãos daquele período. Já no versículo 15, Tiago ele volta a falar sobre a questão da soberania de Deus, né? Tiago capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Tiago ele chama a atenção dos cristãos naquele período, dizendo que Deus está no controle de tudo. Embora o homem ele possa estabelecer ali seus planos, estabelecer suas metas e seus objetivos, e isso é bom e é importante, mas é importante também que o homem saiba que, mesmo nós estabelecendo nossas metas, nossos objetivos, Deus ainda está no controle das nossas vidas. Existem dois dilemas na vida do ser humano nesse sentido. O primeiro é entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o segundo não é só entender essa vontade de Deus para a nossa vida, mas é nós caminharmos no sentido dentro da vontade de Deus. Então, entender e caminhar, isso significa andarmos juntos, andarmos na presença de Deus, independente dos nossos planos, independente daquilo que nós almejamos, é andar na presença de Deus. Viver uma vida religiosa para manter simplesmente a aparência, né, leva o homem a um enorme vazio espiritual. Muitos fariseus e escribas, e até líderes religiosos na época de Jesus Cristo, estavam vivendo mais preocupado com o legalismo, a tradição, a aparência, a questão da formalidade, né, do que viver uma experiência real com Deus, né? Em Mateus capítulo 21, do versículo 28 até o 32, Jesus ele conta uma parábola que ilustra muito bem essa questão. Ele diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse-lhe: filho,
vai trabalhar hoje na vinha? E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Jesus, através dessa parábola, ele chama a atenção dos judeus, que era o povo escolhido por Deus para a vinda do Messias, né? O Messias, aquele que resgataria o homem do pecado e levaria esse homem de novo à presença de Deus. Essa condição de ser o povo escolhido estava enchendo o coração dos judeus de orgulho, a ponto deles viverem uma falsa religiosidade, né? Enquanto muitos gentios, né, estavam recebendo essa palavra e confiando nela, e estavam assim herdando o reino dos céus. E Jesus chama a atenção, né, muitos estavam passando à frente dos judeus porque eles estavam recebendo essa palavra. A mensagem de Tiago ela é muito contundente, não há dúvida nenhuma, Deus está no controle de tudo. Outro ponto abordado por Tiago é sonegar em fazer o bem, né? Tiago capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vários cristãos daquela época passaram por um período de grande dificuldade. E Tiago ele exorta aqueles irmãos a exercerem o dom de misericórdia, né, com fatos reais, não apenas através de palavras, né, mas através de ações. Nas lições anteriores do livro de Tiago, lá no capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 16, Tiago ele é bem mais objetivo nesse sentido. Ele diz que se nós vemos um irmão passando necessidade, passando fome, ou com necessidade de roupa, e simplesmente nós dissermos, vai em paz, e não fizermos nada para socorrer esse irmão, isso significa que a nossa fé é morta. Nós devemos exercitar a misericórdia para com os nossos irmãos. Amém? Para concluir, a história conta que muitos judeus, no período de exílio babilônico, não quiseram retornar para Jerusalém, né, para reconstruir ali a cidade, para reconstruir o templo. Neemias, que era o grande administrador responsável pela reconstrução dos muros e do templo, né, e Esdra, que era o escriba, que era responsável pelo livro da lei, eles relatam em seus livros que muitos se adaptaram na Babilônia, virando comerciantes, né, e ficaram longe do povo de Deus, ficaram longe, se distanciou do povo de Deus, se distanciou também de Deus. Tiago ele está vendo a intenção do coração daqueles irmãos, preocupados simplesmente em viajar, negociar, ganhar dinheiro, né, mas não estavam preocupados com a sua vida espiritual. Eles estavam cometendo o mesmo erro que ocorreu no passado. A mensagem de Tiago ela é bem direta. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos.